Capítulo 854. De manhã cedo, Rua Boquilund, número 160. Depois que Klein saiu da cama e se lavou, não correu para sair do banheiro. Ele deu 4 passos no sentido anti-horário e passou por cima da névoa cinza. Ele então conjurou o mundo German Sparrow e fez a pessoa falsa orar piedosamente. Honorável senhor louco, por favor, passe a mensagem para Danites. Preciso que ele me forneça informações sobre Balã Oeste. É melhor que ele inclua suas conexões sociais. Além disso, faça com que ele tome cuidado com a Igreja da Noite Eterna por enquanto. Reticências. Acima do sonho dourado, Danites, que viu o sol antes de Backlund, segurava um copo de cerveja de malte enquanto estava sentado nas sombras, escondendo-se da vil luz do sol. As aulas começarão em mais 15 minutos. A capitã disse que um caçador de tesouros deve ter um conhecimento suficientemente bom de matemática. Isso é realmente uma grande dor de cabeça, mas também é algo pelo qual ansiar. Merda. Danites colocou uma mão no joelho enquanto bebia um gole de cerveja. Neste momento, a névoa cinza emanou à sua frente. A figura embaçada que olhava de cima apareceu enquanto os ouvidos de Danites ressoavam com a voz de German Sparrow. Informações sobre Balã Oeste? Embora tenhamos estado lá em busca de tesouros antigos perdidos e conhecido alguns nativos tribais, é basicamente isso. Não haverá muito que eu possa contar a ele. Isso é tão problemático. Terei que fazer todo tipo de trabalho novamente. Por que German Sparrow se envolve em tantas coisas? Danites resmungou silenciosamente enquanto olhava atentamente para os lados, com medo de que o louco aparecesse de repente. Ele respirou fundo ao considerar como queria se tornar mais forte. Ele não queria ser um inútil quando sua capitã se deparasse com o perigo, tendo que se esconder vergonhosamente na parte de trás. Danites deu alguns tapas no rosto com a mão livre antes de se levantar. Ele imediatamente saiu das sombras e encontrou pele de pedra e balde. Ele perguntou-lhes detalhadamente sobre a situação de Balã Oeste e a quem deveria perguntar sobre os diversos assuntos, apenas para obter uma resposta unânime. Capitã Edwina Edwards, ou Anderson Hood, que anteriormente se juntou à nossa festa no navio. Ela vai ficar desconfiada se eu perguntar diretamente, fazendo-a acreditar que tenho um segredo e estou trabalhando secretamente para outra pessoa. Mas não tenho ideia de onde esse sujeito, Anderson, foi. Merda. Danites caiu em um dilema porque não pôde deixar de pensar em outra coisa, relembrando as últimas palavras de German Sparrow. Tenha cuidado com a Igreja da Meia-Noite. Danites não era idiota. Ele sabia que o assunto enfatizado pelo aventureiro maluco era algo importante. Isso também significava que ele acreditava que tinha grandes chances de ser um alvo importante da Igreja da Noite Eterna. Ele seria perseguido descontroladamente pelos Luvas Vermelhas. Além da Igreja da Meia-Noite, a Igreja das Tempestades e os militares também estão me atacando. Dizem que cada um deles enviou um esquadrão. Danites pensou enquanto seu coração palpitava. Ele logo revelou um olhar confuso e amargo enquanto murmurava para si mesmo, mas eu não fiz nada. Reticências. Depois de passar a mensagem sobre a coleta de informações sobre Balã Oeste para a Almirante das Estrelas Ketoa, Klein deixou a área acima da névoa cinza e retornou ao mundo real. Como todos os outros dias, tomou café da manhã e teve aulas. Depois de acordar do cochilo da tarde, com a ajuda de Richardson, ele vestiu um terno formal para uma excursão. Entrou na carruagem que já o esperava na porta. Vá para a Catedral do Santo Samuel. Klein se apoiou na parede da carruagem enquanto instruía o cocheiro. Ele decidiu continuar mantendo sua identidade como Duane Dantes.
Acreditava que era melhor não mudar sua personalidade anterior. Portanto, não poderia alterar a frequência de suas idas à Catedral do Santo Samuel. Também não poderia doar menos. Além disso, isso pode efetivamente eliminar qualquer suspeita que eles tenham de mim. Afinal, é difícil imaginar que o criminoso que se infiltrou no portão Chanes não fugiu, mas entrou na catedral como se nada tivesse acontecido. Terei que agradecer ao imperador Roselle por não plagiar a psicologia criminal. Ele não ressaltou que criminosos inteligentes muitas vezes retornam à cena do crime para admirar seu trabalho e a resposta impotente dos outros. Klein murmurou interiormente enquanto tomava um gole do chá preto que Richardson preparou. Depois de umedecer a garganta, ele olhou para o criado e perguntou casualmente: qual é a sua impressão mais profunda de Balan Oeste e Leste? Sentado ao lado dele, Richardson não perguntou por quê. Depois de pensar um pouco, ele disse: Balan Leste é mais seguro. Balan Oeste é mais caótico. Depois de dar uma resposta simples, Richardson virou-se para olhar para o seu patrão, apenas para ver Duane Dantes com os olhos semicerrados, como se quisesse que ele continuasse. Richardson coçou a orelha e ponderou sobre suas palavras. Também há pobreza, fome e abuso de chicotes. As pessoas do leste e do oeste originalmente adoravam a morte. Mais tarde, devido às vantagens de acreditar em divindades como a deusa, o Senhor das Tempestades e o Eterno Sol Ardente, permitindo-lhes aumentar seus status e receber proteção da catedral, houve uma mudança de fé em grande escala. No entanto, à medida que o número de crentes aumentou, esse estatuto especial foi rapidamente removido. As pessoas da classe baixa começaram a adorar a morte novamente em segredo. É mais óbvio para o mais confuso Balan Oeste em relação a este ponto. Os descendentes da morte geralmente recebem muito apoio. Isso é o que meu pai ocasionalmente menciona depois de estar bêbado. Klein ouviu em silêncio e não interrompeu o relato do valete, nem investigou mais profundamente. Logo a carruagem chegou em frente à Catedral do Santo Samuel. Klein primeiro avistou os pombos voadores brancos antes de entrar na sala de orações. Tirou o chapéu e entregou-o junto com a bengala a Richardson. Ele encontrou aleatoriamente um assento e olhou para o altar na escuridão. Ele observou as estrelas e o emblema sagrado das trevas enquanto desconforto, constrangimento e falta de confiança surgiam nele. Se ele tivesse adivinhado corretamente, desde que fez contato com a espada sagrada e fez um voto, a deusa provavelmente o notou. Cada vez que ele entrava na catedral para fingir que estava rezando, tinha a sensação de estar com as roupas novas e chamativas. Eu me pergunto qual é a opinião da deusa sobre isso. E que posição a igreja está tomando. Vou investigar primeiro. Klein juntou as mãos e levou-as ao nariz, parecendo estar orando seriamente. Depois de cerca de 8 minutos, ele se levantou lentamente, foi até a caixa de doações, tirou 50 libras e jogou-as lá dentro. Depois de fazer isso, Klein foi até o confessionário nas laterais do salão e entrou. Ao contrário da maioria dos confessionários antigos, que eram grandes caixotes de madeira com 2 portas, o confessionário moderno era um compartimento espaçoso e independente. O confessor e o bispo ouvinte estavam separados por uma divisória de madeira, tendo cada um deles o seu assento. Usando a luz fraca, Klein sentou-se na cadeira e ouviu o bispo dizer com sua voz suave: Você tem algo que gostaria de dizer? A deusa se preocupa com todos os seus crentes. Klein levantou a mão direita e bateu no peito 4 vezes no sentido horário. Louvada seja a dama! Gostaria de confessar que há 2 dias os militares vieram até mim, desejando que eu pudesse vender um lote de armas de fogo e canhões para Balan Oeste, para adicionar carvão ao caos que existe lá.
Depois de dizer isso, o bispo do outro lado não lhe respondeu imediatamente, como se estivesse alarmado com o tráfico de armas. Ele ficou momentaneamente inseguro sobre como organizar suas palavras. O confessionário acabou instantaneamente envolto em um silêncio constrangedor. Você ficou assustado só com isso? Você nunca encontrou um confessor tão franco quanto eu? Se eu dissesse que estou planejando o assassinato de um semideus enquanto me escondo da árvore mãe do desejo e do verdadeiro Criador, você não estaria pulando? Klein satirizou enquanto continuava: eu gostava da vida de aventureiro quando era jovem. Obtive minha riqueza através de metal, sangue e fogo. Mas já estou cansado dessa vida. Desejo apenas um futuro pacífico. Originalmente, eu queria recusar a oferta, mas não consigo superar a ganância em meu coração. Este é um negócio suficientemente atraente e me ajuda a obter uma posição firme na alta sociedade de Backlund. Confesso que acabei escolhendo a agitação e o caos. O bispo do outro lado finalmente teve uma resposta ao dizer com uma voz gentil: não tenha medo. Não vacile. Você não precisa sentir culpa por um certo nível de ganância. Contanto que você não prejudique inocentes ou cometa nenhum dos crimes escritos na Bíblia. Vá, siga o seu coração e faça a escolha que você mais deseja. Só assim você poderá compreender verdadeiramente os ensinamentos e compreender a verdade dessas palavras. Não há necessidade de ser colocado em uma posição difícil. Lembre-se disso. Não importa o que você faça, ser sinceramente contrito e penitente é digno de louvor e perdão. Que a deusa te abençoe. Louvada seja a dama. Klein desenhou a lua carmesim mais uma vez no peito. A sua visita à Catedral do Santo Samuel foi para aproveitar a oportunidade de uma confissão para informar a igreja das suas intenções de se envolver no tráfico de armas. Ele queria saber a reação deles, para poder investigar a atitude da deusa em relação a ele. Sem dizer mais nada, Klein levantou-se lentamente e saiu do confessionário. Ele caminhou pelo corredor e foi em direção ao seu valete, Richardson. Neste momento, viu uma mulher sentada no canto da sala de orações. Ela estava vestindo um roupão preto com capuz, com sombra azul e blush. Ela tinha um senso de beleza bastante estranho. Ela não era outra senão a médium espiritual Dali Simone. Dali ergueu os olhos e também notou Duane Dantes. Sua expressão ficou momentaneamente à deriva, como se ela tivesse adormecido enquanto orava e tivesse entrado em um sonho. Klein acenou com a cabeça para ela indiscernivelmente como um gesto educado. Então, pegou o chapéu e a bengala de Richardson enquanto saía lentamente do corredor. Dali retraiu o olhar enquanto olhava para o banco à sua frente antes de fechar lentamente os olhos. Saindo da Catedral do Santo Samuel, Klein ficou ao lado da escada e parou por 2 segundos. Os pombos brancos voaram de repente na praça à frente, bloqueando a visão de todos que observavam a cena. Reticências. Menos de 30 minutos depois, no porão, Leonard ouviu dizer que Duane Dantes, anteriormente investigado, estava prestes a cooperar com os funcionários. Ele seria um comerciante que venderia armas para Balan Oeste. O que ele está tentando fazer? Leonard franziu a testa, pouco a pouco, completamente sem saber quais eram os pensamentos do monstro imortal. Ponto.